Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E conversando aqui com João Siqueira, que é o presidente do Comitê do Baixo Paraíba. E, João, essa semana eu recebi várias mensagens, quando exatamente no meio da semana, que nós teríamos até uma entrevista aqui com o prefeito Rafael Diniz, que vai estar na entrevista amanhã, remarcou para amanhã, sobre o que aconteceu naquela região ali. Três Vendas, né? Três Vendas. E muita água, morte, gente, 15 mil pessoas desabrigadas na região, negócio realmente muito triste. E o nosso amigo Tito Hinojosa, na véspera, ficou muito revoltado com as notícias falsas, porque as pessoas ouvem as coisas, né? Aquela história de ouviu cantar o galo não sabe aonde e pega o bonde errado ainda por cima, né? E como você viu isso, o problema, primeiro o dique que rompeu, mas que era uma espécie de um pré-dique, e depois, você chegou a comentar para mim, nós trocamos mensagens no Facebook, você dizendo, ainda não é o dique mesmo, é a BR-356. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso foi o grande assunto da semana, a prefeitura toda envolvida, tentando resolver a situação. Primeiro vamos falar sobre essas fake news, esse negócio está em moda agora, né? Rapaz, isso é criminoso, essas informações. O Tito tem toda a razão, já que ele é dali, mas eu ouvi um áudio que colocaram aí na mídia dizendo que ia alagar a região de Guarulhos toda. Isso é impossível, isso é um absurdo, rapaz. Não é, a gente fica revoltado mesmo, porque não é assim que funciona a coisa, nem pode ser assim. Aí a população sem conhecimento, né, às vezes acredita em alguma coisa desse tipo e toma atitude, né, sem necessidade. Sobre Três Vendas, o problema é antigo. Nós vivemos essa baixada nossa, nós temos que ter a proteção de diques. Os rios são canalizados, o Rio Paraíba é canalizado lá da Serra de Tereré até Atafona, e da margem esquerda de Campos até Gargaú, porque ele é confinado de diques. Se não houvesse esses diques, o rio extravasaria para suas margens e alagaria muitas regiões que são ocupadas por moradores, casas, né, comunidades hoje. Então isso isso tem que ser feito, esse sistema de dique, tem que ser mantido esse sistema de diques. No caso de Três Vendas, né, isso ocorreu em 2009, esse rompimento do dique de Três Vendas, e ele são dois diques. Na verdade, é um dique e uma estrada. O dique margeando o rio Muriaé, que é o dique de contenção das águas do Muriaé, o dique de Boianga, que é chamado, tem uma comporta também para extravasar, controlar essas águas, e tem a própria BR-356, que funciona como dique. Em 2009, essa BR ela rompeu e o DENIT foi construir uma passagem de água permanente por baixo da BR. Ou seja, ficou só o dique do Boianga protegendo a comunidade de Três Vendas. Esse dique foi recuperado na época, os locais rompidos, mas teria que ter feito um reforço nesse dique, já que ficou só esse dique de proteção. O Muriaé vem com muita força nas cheias, né? Está há 5 anos sem haver cheias grandes. Esse dique teria que ser todo reforçado e recuperado para proteger a comunidade. Isso não foi feito, né? Não queremos apontar o dedo para ninguém. Estamos falando de ações e o que precisa ser feito. A função do comitê é fazer a gestão dos recursos e propor ações, né? Então, nesse caso, o dique do Boianga precisa ser reforçado, e o grade, que a gente chama, né, a linha de cima dele, a altura dele precisa ser toda recomposta, porque ele está abaixo do nível que o rio chega. A água passou por cima, rompeu novamente o dique. Quer dizer, era uma coisa previsível e um serviço, uma ação que a gente já sabia que precisava ser feita. Então a gente recomenda novamente, reforça a ideia que precisa reforçar esse dique do Boianga para que esse problema não venha a ocorrer no futuro, porque se não for feito vai acontecer novamente. Pois é, e o que nós vimos
imagens essa semana, porque várias cidades, Minas Gerais foi uma situação gravíssima, né? Belo Horizonte foi extremamente atingido. Nós vimos imagens de pessoas que estavam assustadas e isoladas em lugares mais altos, filmando dos seus carros. Como se fossem um barquinho de brinquedo, né? De controle remoto. Você brinca no lago. É impressionante aquilo, impressionante. E a força do rio. Nós tivemos um menino, um rapaz, um jovem, que pulou no rio em Itaperuna, o Rio Muriaé, não é isso? Rio Muriaé. E morreu, sumiu, desapareceu. Brincando com coisa séria, né? Brincando com coisa séria. E a gente já conversamos aqui, até uma vez que o Rafael Twink, que é nosso... foi um grande campeão de natação, ganhou campeonatos mundiais e tal. Ele até confirmou, ele falou: Marco, é incrível, isso batendo papo assim fora, como morre gente que sabe nadar. Parece que a pessoa acha que saber nadar é o suficiente para te livrar de uma situação dessa. Não é. A força da água é muito mais forte do que você. E o mar tem aquela história, né? O mar não tem cabelo, né? Não tem uma corda que você pode segurar. E nós vimos coisas muito tristes. Você acha que isso... É claro que a topografia ajuda, é diferente, nós vimos coisas que vêm de cima, vêm de montanhas, de elevações, mas qual a razão, por que você acha que existe muitas chances de uma enchente forte nos próximos anos? E quantos anos você acha que isso é para se prever? Essa questão de enchente é cíclica, né? Nós vivemos um período de estiagem muito grande e vamos viver um período agora de chuvas intensas. Isso aí é cíclico, isso é da natureza mesmo. A gente fala, não vai chover nunca mais, o rio não vai encher nunca mais. Não é verdade, vai encher novamente. Nós vimos esse ano. Mas isso que você falou muito bem, está tudo interligado com o que a gente falou até de Três Vendas e outras atitudes mais. Nós precisamos parar de pensar que fazer as coisas pela metade. Eu jamais vou criticar qualquer tipo de governo, não é isso que é a minha intenção. O comitê não é para isso. O comitê para propor ações para quaisquer soluções. Soluções, até para a Água do Paraíba, a gente pode propor soluções para que, como fizemos no canal Camacaé e tudo, somos parceiros. A questão aqui é definir ações. O que está acontecendo? As pessoas estão morando em áreas que não podem ser residência, nas margens dos rios, nas áreas baixas. Deixa eu te interromper um pouquinho. A Lívia Pedra, eu acho que é Lívia Pedra, é a secretária de Meio Ambiente de São João da Barra. É isso mesmo? Joyce Pedra. Joyce Pedra. É amiga. Uma pessoa espetacular. Ela esteve aqui com a filha do Sofiati, que é de São Francisco. Duas profissionais assim de altíssimo gabarito, inteligentíssimas, e que ilustraram aqui muito bem. Ela teve uma reação assim muito interessante de uma moradora. Poxa, dona Joyce, a minha casa foi invadida pelas águas da lagoa. Ela falou assim, mas não foi ao contrário. Foi ao contrário. Não foi ao contrário, não foi você que invadiu uma área que normalmente sofre esse... As pessoas sabem, né? Mas, Marco Antônio, mais uma vez, nós de comitês temos os municípios sentados na nossa mesa. 2 diretores, secretário de Meio Ambiente, são diretores do comitê. Mais uma vez, nós queremos apontar ações. O poder público é para isso, equilibrar o uso de todos os recursos. Uma das funções deles é essa, tanto financeiro quanto recursos naturais. Não podemos permitir o avanço. Por exemplo, nós levamos 5 anos de crise hídrica. A água do rio estava lá longe. As pessoas vão avançando as casas, aí depois vão voltar um período de chuvas. Essas casas que avançaram vão estar em locais que vão ser atingidas. É o que ela falou exatamente, perfeito. Então isso tem que ser contido. Ponto. Outra coisa é enchente nas cidades. As pessoas, as obras debaixo do solo, as pessoas não se preocupam muito, né? Então faz uma canalização, até nas estradas mesmo. A estrada, até a BR-101 foi muito bem feita, a água rompeu em vários lugares. Eles subdimensionam os canais.
Essa enchente vai vir de 50 anos, mas um dia ela vai vir e vai encher a cidade toda. Então os canais embaixo, os canais de galerias pluviais, têm que ser dimensionados para uma chuva de 100 anos. Vai acontecer de 50, 100 anos? Vai, mas um dia vai acontecer. E embaixo da terra, como é que você vai mexer naquilo sempre? Tem que deixar uma coisa bem feita. É a mesma coisa de Três Vendas que está falando. Tem que consertar a coisa, deixar bem feita. Não adianta fazer as coisas pela metade. Entendeu? Fazer uma tubulação de galeria pluvial grande, capaz de suportar todas as coisas. O que está acontecendo? Vem uma chuva muito forte, 100, 170 milímetros, como foi em Belo Horizonte, em um dia. A galeria não suporta e tem também o problema do lixo, né? Que você, areia, lixo e tudo, que vai entupindo os bueiros e as galerias pluviais. Como é que você limpa aquela galeria embaixo de uma rua? É muito difícil. O certo é você não deixar o lixo chegar ali. Isso é uma coisa, os rios são cheios de lixo, garrafa plástica e tudo. E outra coisa que também vem de encontro a isso é o seguinte, né, tá em muita na noticiário aí, é questão do Rio de Janeiro, da água. As pessoas não tratam o esgoto. O Rio de Janeiro pega água numa lagoa. Aí pega água do Rio Paraíba do Sul. E tem nessa lagoa chegam 3 rios daquela região do Rio de Janeiro ali. Eles não tratam o esgoto, nenhum daqueles municípios que jogam esgoto in natura naqueles 3 rios. O que vai acontecer? Aquela lagoa vai ficar um poço de esgoto. Aí usa a água do Rio Paraíba para diluir aquele esgoto, para poder tratar, para atingir a população, para distribuir para a população carioca. Quer dizer, não é mais fácil tratar o esgoto desses municípios e o que acontece aqui? Campos, todas as cidades, pega a água, capta a água dos rios no começo da cidade e joga o esgoto no final da cidade. Aí acha que está livre do esgoto. E a cidade acima? São Fidélis faz isso também, exemplos, né, de cidade. Todas as cidades são assim, capta no início, onde vem a água, e joga esgoto no final, achando que está livre. Mas todas as cidades fazendo, uma cidade são interligadas, né? São interligadas, então, não tem como. O certo é você fazer as coisas corretamente. Jogar o esgoto nos rios? Sim, tratado. É isso, é simples. Pois é. Bom, mais uma pergunta, eu acho interessante essa pergunta da nossa participante aqui do grupo, a Liliane, e eu quero só alertar o pessoal que está no Facebook, aguarda só um pouquinho, que daqui a pouquinho nós vamos nos referir às perguntas, porque são muitas, no Facebook. Acho importante explicar à população como funciona a gestão dos canais e qual a importância deles para Campos e região. Quando existia o DNOS, eles ficavam com o órgão federal e agora são de responsabilidade do INEA. E esse manejo também é discutido pelo comitê. Essa é a pergunta da Liliane. Então, eu agradeço a pergunta porque é o caso de maior sucesso do comitê. Em 2011, foi criada a Câmara Técnica de Recursos Hídricos aqui do Comitê do Baixo Paraíba do Sul. E logo em seguida, o Grupo de Trabalho de Manejo de Comportas. Essa Câmara Técnica foi coordenador dela no início, e depois foi criado um grupo de trabalho de manejo das comportas, que a coordenação é do INEA regional aqui de Campos. Esse grupo de trabalho, ele conseguiu amortizar, adormecer todos os conflitos que existiam aqui. Você deve saber que aqui era uma região de muito conflito pela água, né? Os canais, as usinas, os pescadores em luta, queima, máquina, explosão de diques, isso tudo conflitos pelo uso da água na região. Esse grupo de trabalho, nós sentamos várias pessoas representantes, os sindicatos, Sindicato Rural, as Flucan, Água do Paraíba, as prefeituras de Quissamã, São João da Barra e Campos, a Joyce participa muito dele, Quissamã participa muito, e esse grupo de trabalho decide quando abrir e fechar as comportas. O que isso representa? Representa você conter as inundações na época da cheia e deixar aduzir a água na época da seca para as lagoas, 22 lagoas que nós temos na região. O grande sucesso foi manter a Lagoa Feia esses anos todos numa cota que nunca se viu antes. A Lagoa Feia chegava em cota 2,80, um número lá para a gente ter referência. Hoje ela está em 3,80, 1 metro acima do nível que ela é usado antigamente.
Então, isso para 1 metro aqui é uma enormidade. Quer dizer, a lagoa hoje, ela está dentro da sua caixa, contida por diques, mas se houver uma manutenção desses canais, ela pode aduzir água para toda a Baixada Campista, porque ela é um grande reservatório de água hoje. E esse manejo foi feito graças a esse trabalho desse grupo de pessoas que se reúnem e decidem esse manejo das comportas, Canal das Flechas e outros. Recentemente, Quissamã, né, veio começou a participar novamente desse grupo, pedindo para elevar ao nível da lagoa e tal. Nós atendemos e hoje Quissamã vem 4, 5 pessoas sentar conosco nesse grupo e discutir democraticamente, e estabelecemos um nível, uma cota, vamos dizer assim, básica para a Lagoa Feia, que nunca foi definido isso. Esse sistema de canais do ENOS é uma obra fantástica e é uma sorte que tenhamos ele, só precisa ser manejado. Realmente ele hoje faz parte do INEA, mas precisa de muito recurso para você fazer manutenções anuais desse sistema para que ele venha funcionar melhor ainda do que está funcionando hoje. Bom, nós temos aqui um comentário do jornalista, radialista, um homem de comunicação, Nino Bellieni, daqui de Campos, muito conhecido, um companheiro antigo aqui da minha outra época aqui na região. E o Nino escreve de Itaperuna, dizendo o seguinte, ele escreveu ontem: 2 distritos de Itaperuna, Retiro de Muriaé e Comendador Venâncio, foram alagados, ele fala, ontem à noite. Ruas da sede também. O município está em alerta amarelo, segundo ele. Quer dizer, é uma tensão aí. E aqui tem mais uma pergunta que eu achei, deixa eu ver onde é que foi essa última pergunta. Ok. Pontal de outra forma. Essa situação do mar avançar, já discutimos aqui muito, tem várias opiniões, técnicos de várias origens já deram seus pareceres e tal. E recentemente nós tivemos ali o fechamento assoreou, não sei se aquilo é realmente assoreado, mas eu tenho um vasto desconhecimento desse assunto. Mas fechou, quase não, emendou o Pontal com a ilha, que era totalmente afastado, e água. E a Foz passou a ser depois, já quase lá, né? Existe a possibilidade de reversão, existe a possibilidade de voltar a ser como era, existe a possibilidade, vou emendar, existe a possibilidade do rio tomar força novamente e equilibrar a atuação do mar, que o rio com mais força, com mais volume, ele impede a entrada da águas salgadas, todo esse movimento que a gente sabe como é. E que é um fenômeno da natureza, não tem jeito. A natureza é dinâmica. É claro que se o rio aumentar a sua força, esse sedimento, que é realmente o sedimento que foi incorporado à foz, ele vai voltar para o mar. Mas a gente, como eu disse, o INEA identificou na nossa região uma queda de vazão do rio Paraíba do Sul nos últimos 10 anos aqui. E a gente acredita que isso foi causado pela mão do homem. Potencializou esse queda de vazão aqui em Campos. Os historiadores, que também pessoas mais capazes, dizem que a foz do Paraíba do Sul era na Lagoa Feia, Barra do Furado, e depois a foz do Paraíba, ela tem uma tensão natural, geológica, de mudança para a esquerda, pelo sentido de rotação da Terra. Então acredita-se que essa mudança de foz poderia ocorrer no futuro. Nós achamos, escrevemos isso na nota técnica que eu falei no início, depois vou passar o link do site do comitê, onde está disponível essa nota técnica. A gente acredita que esse momento de fechamento da foz foi adiantado pela ação do homem. Quer dizer, pela baixa vazão, ele ocorreu agora. Poderia ocorrer daqui a 100 anos, 200, não sei. E com isso, a foz principal do Rio Paraíba do Sul, que era a Tafona, sempre foi, nas cheias de 2008, 2009, 2010, ela abriu mais, o sedimento nós percebemos claramente que o sedimento avançou para o mar naquela época e hoje ele regrediu. Quer dizer, o rio com menos força, o que acontece? A briga do rio e o mar é diária pela maré. A maré sobe,
empurra o rio para trás, e a maré baixa, o rio empurra o mar de volta para o seu leito. Se o rio está fraco, o sedimento que ele ia jogar lá dentro do mar, ele joga na própria foz. Ele joga para o mar joga o sedimento para trás. Ele joga para o mar joga o sedimento para trás. Vai chegar uma hora que ele vai fechar a barra. Isso é comum em vários lugares. Não num rio grande como Paraíba do Sul. Isso é incomum. Porque o rio Paraíba do Sul é um rio grande. Mas rios pequenos eles fecham e abrem a barra, como Lagoas, né? Quipari, Gruçaí, Tunaíba, Carapebus. Aconteceu recentemente e acontece sempre. Mas o rio Paraíba é difícil isso acontecer. Isso é anos, né, 1000 anos ou milênios. Mas realmente nós tivemos vamos dizer assim, o acontecimento foi agora. Abriu-se uma nova foz em 2019 em Gargaú e, ao mesmo tempo, também, além dessa ilha de convivência, em Gargaú, e ao mesmo tempo o mar avançou e fechou com sedimento essa barra de Atafona. A gente não sabe se o rio vai ter capacidade ainda, não se sabe. Pelo menos nós do comitê não sabemos se ele vai ter capacidade de voltar aí. Acreditamos que não, mas depende das chuvas que vão vir esse ano, se o rio vai ganhar força mesmo ou não. Pois é. E o que aconteceu, já aconteceu, não tem jeito e não vai voltar. Principalmente a diminuição ali do Pontal, que foi sendo a água do mar, foi... eu estava vendo uma foto, até o nosso ouvinte constante aqui, o Vitor Aquino, grande arquiteto, mandou uma foto aérea incrível de como era aquele Pontal de Atafona e como ficou. Ele marcou como se tivesse feito um infográfico, né? Mostrou exatamente o que foi destruído, o que foi comido. E nem precisa, basta você passear ali, andar por ali, que você vê dentro do mar pedaço de alvenaria e tal. Aquilo tudo foi... Esse fenômeno ocorre há alguns anos e com força, né? Pelo menos desde quando foi a gente acredita verificado pela primeira vez. A gente acredita que ele foi potencializado pela transposição para o Rio Paraíba do Sul. Existem estudos que apontam nesse sentido. Uma redução gradativa da vazão do rio. Você vê, lá em Barra do Piraí, tirou 2/3 da vazão do rio, mais da metade, 75% da vazão do rio. É lógico que vai faltar água aqui para nós, na foz. Então, essa influência do homem, essa transposição, reduziu a força do rio, sim. E causou problemas aqui na foz, sim. Você acha que isso é coincidente desses 50 anos da construção lá e como começou esse avanço aqui em Atafona. Você acha que a decisão de fazer esse processo foi uma decisão política? Foi alguma coisa que... Da transposição? Dessa transposição para o Rio de Janeiro. Segundo alguns, eu também não vou falar com tanta propriedade, né? Mas segundo alguns autores, nós vivíamos na época de ditadura. Do lobby, né? Na ditadura. É o certo que o Rio de Janeiro não tem água. O Rio de Janeiro não tem água. Os rios dali da Serra não conseguem abastecer 12 milhões de pessoas da metrópole. Então eles tiveram que buscar água no Rio Paraíba do Sul, que era o manancial que passava mais próximo. E, ao mesmo tempo, a engenharia apontou para a geração de energia elétrica, que é uma descida de 350 metros da Serra das Araras ali, né, para a Seropédica, para o Rio Guandu. Então desviou o curso do rio, desviou 2/3 da água do Rio Paraíba do Sul, sobe 80 metros por bombeamento, 4 bombas gigantescas, e depois desce 350 metros. O saldo de energia elétrica, né, dá para pagar esse bombeamento e ainda gera uma certa energia. Mas ali é usado muito mais água do que precisa para abastecer a população. Essa água para abastecer a população são 40 metros cúbicos, eles pegam 160. E isso em época de crise, 4 vezes mais do que preciso. E isso em época só para gerar energia elétrica e atender umas indústrias que tem ali. E isso em época de crise, para nós aqui, é dramático. Isso causa uma perda de força do rio aqui, que causam vários problemas. Inclusive diminuição de cotas, impedindo que nós consigamos aduzir água para os canais e para as lagoas por gravidade. É necessário fazer bombeamento hoje por causa dessa diminuição de água do rio. Antes de encerrar esse segmento, eu queria que você comentasse um pouco
a definição do Aristides Sofiati, que esteve aqui há uma semana mais ou menos, de que o rio pode se transformar numa longa lagoa. Segundo ele mesmo e alguns outros historiadores, né, essas lagoas todas que própria Lagoa Feia já era foz do Rio Paraíba do Sul no passado, e com o fechamento da barra, mudança da foz, se transformou numa grande lagoa. E essas... como diz, uma lagoa alongada. Porque o rio ainda, né, tem o leito dele, segundo a professora Maria da Glória, a foz do Paraíba ali em Atafona, ele se concentrou há muitos anos, há milênios ali, foi deslocado para ali a princípio, porque existe uma fossa geológica naquela região, né, uma camada de rocha que se aprofunda, que o rio passa. Isso favorece a passagem do rio, segundo a professora Maria da Glória. Então, por isso, uma lagoa talvez alongada. Com o fechamento da foz, vai ficar uma água parada, que é uma lagoa, né? Mas a gente acredita que ainda vai levar milênios até essa foz mesmo se transformar numa lagoa e haver o fechamento total dessa área. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, para o nosso ouvinte que está participando através da rede social. Vamos ao intervalo, são 8h08, eu farei agora um intervalo, volto com o papo com o João Siqueira e aí sim vamos ver as perguntas que temos no Facebook. Daqui a pouquinho, esse é o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 27